Tudo bem? Meu nome é Henrique, sou professor de linguagens do ensino médio e hoje eu estou aqui com os nossos alunos da primeira, da segunda e da terceira série para conversar um pouquinho sobre o PAS. Apresentem-se e falem um pouquinho de vocês. Delano? Olá, meu nome é Vitor, estou na primeira série e vou fazer o passo pela primeira vez, né? Bom, eu sou o Ítalo, sou da segunda série e eu vou fazer o PAS 2 esse ano. Eu sou Ian e eu vou fazer o PAS 3. Tá acabando. Então, jovens, olha só. Nós queríamos saber um pouquinho, eu queria saber um pouquinho como está sendo a experiência de vocês. Delano vai fazer pela primeira vez, né? Como que você se sente em relação a isso? Ítalo já tem um pouquinho de experiência, já fez uma vez, como que você vê o PAS? E o meu querido Ian que está aqui ao meu lado, né? Experiência de 2 anos já fazendo PAS. Quero ouvir um pouquinho de vocês. Bem, a minha experiência é quase zero, basicamente, mas a gente sempre fica muito ansioso, espera uma boa nota, mas a gente fica muito despreocupado, porque a gente sabe que, no final das contas, o que realmente vale é o PAS 3. Bom, para mim, eu tenho mais noção, né? O Ian deve sentir assim também, porque a gente já fez uma prova do PAS antes, a minha foi o PAS 1 no caso, né? E eu já me sinto um pouco mais tranquilo em relação à prova do PAS, eu já sei, assim, como que as questões funcionam, quais que são as pegadinhas que eles colocam na prova e tal. O Delano vai ter que, ele vai sentir isso quando ele for fazer a prova, e quando ele for olhar para trás no PAS 2, ele vai ver, nossa, essa questão aqui eu já sei e tal. E, assim, é muito... As provas do Sebrasp, elas são muito de você sempre tem que olhar algumas provas anteriores, né? Você sempre tem que estar atento aos modelos de questão e tal. Então, eu acho que como um estudante que vai fazer a prova do PAS 2, eu já estou mais tranquilo. Claro, eu tenho medo porque assim, o PAS 2 é um dos mais decisivos, né? O que tem peso 2. O do segundo ano É um dos mais difíceis. É meio complicado. Né? É meio complicado, química, física, vocês já sabem. Mas eu acho que em relação ao PAS 1, eu acho que o PAS 1, ele, embora seja o menos conteudista e o que vale menos, ele acaba sendo mais difícil por causa da questão do nervosismo, né? E eu acho que se você estiver ouvindo aí e estiver no PAS 1, faça muitas provas do PAS 1 anteriores, ajuda muito. Foi o que eu fiz e, tipo, na hora da prova eu já estava mais despreocupado. Né? Nossa, eu não tive toda essa esperteza. Né? Eu tentei, fiz um curso de pré-PAS aí, mas nervosismo, pandemia, acho que ninguém tava bem na cabeça. Enfim, vou fazer o PAS 3, mais do mesmo. Não tem muito o que então já falou tudo. Prova do PAS, né? Certo, errado, redação. Só que tem mais obras e mais conteúdo e mais itens. Sim, sim. Entendo. E principalmente agora pensando em você, Delano. Você vai pegar uma matriz do PAS, que é uma matriz nova. Uma prova completamente nova. Nada muito diferente das provas de vocês, Ítalo e Ian. Mas é uma matriz que traz novas obras. E isso me chama a atenção em um contexto de novo ensino médio também, tudo muito diferente. E como que você imagina que vai ser essa prova? Bem, eu sempre falo que a gente é uns ratinhos, né? A gente está no experimento, a gente é o começo de um grande desenvolvimento. Mas, bem, nenhum professor sabe explicar como é que vai ser essa prova, essa nova prova. Ninguém sabe falar, estuda mais isso, estuda menos isso vai cair mais. É uma dúvida geral, então, de certa forma, ninguém se beneficia a partir disso. Mas a gente fica sempre com muito receio, sabe, de errar questão besta, porque você erra, você está anulando uma certa sua. Então, sempre dá muito medo de fazer uma prova do PAS. Muito. E algo interessante, nós temos uma matriz, que é a matriz de obras, que ela nos dá um certo norte, né? Um norteador aí do nosso trabalho, dos nossos estudos, e ela é muito importante quando o assunto é você estudar para a prova do PAS. Fazer provas anteriores é muito importante, mas ter conhecimento da matriz também é muito importante. Eu queria até ouvir mais de vocês sobre isso. Como que vocês estudaram para a prova do PAS? Né? Para dar um auxílio para quem vai fazer o PAS pela primeira vez, na primeira série, para quem já está fazendo há um tempo, para quem vai fazer decisivo agora na terceira etapa, junto com o vestibular da UNB, com o Enem. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Alguém quer começar? Bom,
como o professor falou, né, a matriz de obras é importantíssima para você fazer a prova. Tipo assim, você vai ter que dividir muito bem o seu tempo em estudar o conteúdo e as matriz da obra, porque, tipo assim, não tem como você fazer as provas do PAI sem estudar a obra. Não tem como. Tipo assim, você vai perder mais, talvez até mais das metades das questões, porque, tipo, é muita questão de obra e você tem que saber, não é naquele negócio, tipo assim, eu sei um pouquinho e tal. Tipo assim, como eu estava fazendo o PAIs ano passado, eu tive muito problema com obra, porque eu não sabia se eu tinha que ir muito profundo, se eu podia ir mais raso e tal. Então acabou que a gente viu muitas obras, história do professor, né? Literatura a gente viu todas. E, tipo assim, as obras que eu tinha estudado mais, eu estava mais confiante. Só que as obras que eu não tinha passado bem, eu acabei até errando. Tipo, teve questão eu vi assim, tipo, eu já olhei essa obra e tal, mas acabou que eu não tinha visto, aí eu, deve ser. E acabou errando, porque eles botam sempre o peguinha de, tipo assim, do que exatamente as pessoas não sabem. Tipo assim, se você for muito no raso, olhou só um vídeo no YouTube, só leu um textinho e tal, você não vai saber acertar, você não vai conseguir. Então, o que eu recomendo para você e para qualquer outro ouvinte aí que vai fazer o PAIS 1 é sempre estudar as obras, tipo assim, você estuda uma vez, aí quando estiver chegando o próximo, você revisa de novo, faz aquela revisão geral para não ficar tipo, nenhuma dúvida nas questões gerais assim de obra, porque quando você faz a questão, tipo assim, com certeza, já é um ponto de graça, porque as questões da obra é só ela. Tipo assim, às vezes eles podem até usar um texto, um pedaço da obra para usar de texto motivador, que é muito bom, porque você não tem que saber nada. Mas, tipo assim, quando é exatamente a obra, aí complica, você realmente tem que saber. O Ian deve saber disso, porque, tipo, ele fez o segundo e o terceiro é o que tem mais obras. Né? Então, o terceiro eu não sei nem como eu vou vencer essa matriz aí, se eu vou vencer até o final do ano. Mas a gente tenta, né? Mas, ano passado no Prepaz tinha um professor de biologia muito bom, sinal, saudades. O Fabiano, calma, não lembro, acho que era Fábio. E ele falou que, realmente, o segredo do PAI, você não precisa nem saber muito do conteúdo, mas metade da prova é só obra. Então, se você souber as obras, você leva metade para casa. Sem saber nada, sem saber um pingo de biologia, um pingo de física, ou química, ou sei lá. Se você só souber as obras, você consegue desenrolar. A gente está no primeiro ano, a gente fica muito em dúvida, tipo, o que a gente precisa realmente estudar, porque o conteúdo é gigantesco, sem dizer as obras. Então, você fica, cara, o que eu vou fazer aqui? Tem muita coisa para olhar e em pouco tempo. Tem um ano inteiro, mas não é. Comparado ao ano, nunca é. Um ano é pouco tempo, sim. Eu simpatizo. Nunca é tempo suficiente. E outra coisa, meninos, como que é, principalmente pensando que a prova do PAS, ela nos cobra um estudo à parte, porque estudar a obra é ter um estudo à parte, é o a mais. Como que a gente consegue conciliar isso com a escola? Tudo bem que hoje nós estamos em uma instituição que trabalha com essas obras. Nós, professores de literatura, gramática e literatura, trabalhamos com as obras, professores de artes, demais professores. Então, isso dá uma facilitada. Mas vamos deixar uma dica para o pessoal que está nos assistindo, que talvez não seja de São José também. Como que essa pessoa pode estudar as obras, conciliando esse estudo com a escola? Pensando que a escola talvez não trabalhe tanto, não dê tanto foco. Assim. O que vocês hoje, segunda, primeira e terceira etapas, dariam de dica para essa pessoa? Na minha visão prematura, eu acredito que você tem que ter uma organização bem certa do que você quer. Vamos dizer, você faz um cronograma, então todo final de semana você vai estudar uma obra do PAS, fazer um estudo analítico detalhado sobre uma obra do PAS, e você sempre ter aquela memória sobre a obra. Mas eu sou muito prematuro para falar, eu prefiro deixar para eles que eles são. Então, eu concordo também, tipo, se você manter um cronograma de estudo, você sempre tem que separar, né? Como o Henrique falou, tipo, não tem como você estudar para a escola e para o pai, são coisas totalmente diferentes. Mas o que eu acabei fazendo ano passado e esse ano é que, tipo assim, ano passado eu estudei mais na correria e tal, as obras, mas esse ano eu tô pegando direitinho. Então, o que acaba acontecendo é que, às vezes, quando eu vou estudar para sei lá, de artes ou de literatura, eu já dou um foco maior, tipo, eu estudo o conteúdo à parte, e aí outro dia eu pego só para estudar a obra. E, tipo assim, eu recomendo muito, né, quem tiver acesso aí e tal, você joga, tipo,
na internet, você bota obras do Paz tal, aí você olha a obra. Aí você joga, tipo assim, se for um vídeo, por exemplo, alguma coisa e tal. Você assiste o vídeo, aí você escreve o que você achou sobre aquilo, tal, o que você acha que podem cobrar, e aí você joga na internet, tem um canal, eu não lembro o nome do canal, mas é tipo assim, bota o nome da obra, análise, sempre tem, é muito bom, é tipo assim, eu sempre vejo esse canal, não lembro o nome dele agora. Para obras, resumos rápidos, obras visuais, o canal, não lembro o nome dela, Eu Conto a Arte. Você já viu? É um desses aí, mas tipo, tem um que é só Muito obra do boa, Paz. E, tipo muito assim, boa. ele faz de Escolas de tudo, ele faz cidade. de tudo. E assim, o que eu acabo fazendo é isso, né? Ver a obra, assistir um vídeo para reforçar e escrever o que eu acho. Aí quando vai chegando mais próximo do Paz e tal, que a gente já tá mais livre da escola em si, eu acabo fazendo a revisão do que eu já vi. Tipo assim, como a gente já tá no meio do ano, eu já dei olhada em algumas obras. Tá faltando muitos ainda, mas eu vou olhar, tipo, tudo. Aí quando estiver mais próximo, eu vou olhar, tipo, de novo, fazer a revisão, né? Tipo, eu tenho um checklist assim, de todas as obras, e aí eu vou marcando, já li, eu já ouvi e tal, marquei. Aí quando for tal período, vou marcar aqui, revisei. E aí, tipo, por último, a revisãozinha final. É isso que eu faço, né? E para estudar as obras, tipo, estudar as obras sozinho, eu acho muito difícil. Você lê um livro, você vê enfim, uma obra visual, você conseguir fazer a análise dela sozinho, essas coisas, enfim, não dá. Eu recomendo, enfim, quem tem condição, compra a apostila de obras do pessoal do Tudo Sobre o Paz. Isso, É muito bom, muito bom. É um quebra-galho absurdo. Minhas provas de artes e minhas provas, enfim, do Paz só existem por causa daquela galera. Eu tenho uma apostila do Tudo Sobre o Paz, é bem parecido, né? Eu sei que a do Guia do Paz tem, tipo, de todas as matérias e tal, mas essa apostila do Tudo Sobre o Paz, ela é muito boa, exatamente o que eu falei, ela tem um checklistzinho, tipo assim, aí você vai marcando e tal, que é muito útil para estudar exatamente as obras, né? Então, É que é muita obra. é Não muita, dá, muita não obra. dá. Se você conseguir, tipo, só ler todas as obras até o final, parabéns. Você é uma das pouquíssimas pessoas que conseguiu fazer isso. É muito difícil. É impossível, quase. E algo que nos chama a atenção hoje, principalmente no Paz 1, é a inserção de novos conteúdos. E eu vou falar pela literatura, porque eu estou com literatura aqui hoje, né? Entraram conteúdos como, caso você não saiba, trovadorismo, humanismo, classicismo. Humanismo nem tem obra indicada, mas classicismo voltou. Trovadorismo, que nunca tinha entrado, entrou. E eu estou falando só por literatura. Imagine outras matérias que não tinham obra, que agora tem obra, ou que tinham poucas, que agora tem muitas, assim, várias obras. Isso nos chama a atenção. Inclusive, nos chama a atenção outro fato. Não sei se os meninos sabiam. Carlos Drummond de Andrade, que eu acabei de ensinar para a terceira série, e Clarice, que eu ainda vou ensinar, já aparecem hoje como obra do Paz na primeira etapa. Vocês sabiam? Caraca, você não sabia não. Nós temos um poema do Drummond lá, e nós temos um texto, um conto de Clarice. E a primeira série hoje já tem que ir para a primeira etapa com esses textos lidos, obviamente. Não é com a mesma bagagem de conteúdo teórico que eu dei para o Ian. Não, de forma alguma. Mas já tem que ter a capacidade de ler criticamente, historicamente, um texto dessa complexidade. Então, isso nos mostra que o Paz ele está aumentando o nível. A prova está com o seu nível subindo cada vez mais. Por N fatores, enfim. E os meninos hoje, para que você saiba, eles prepararam uma análise mínima só para nós petiscarmos, degustarmos um pouquinho do que são algumas dessas obras de que eles tanto falam aqui. Cada um escolheu uma obra que tem um pouco mais de facilidade, na qual tem um pouco mais de facilidade, com a qual teve alguma afinidade, né, mais subjetiva, ou até uma parte teórica, mas achou mais tranquilo, enfim. Cada um escolheu por sua afinidade. Eles vão falar um pouquinho sobre essa obra, minimamente. São obras do Paz. E agora aproveita. Você que ainda não começou a estudar, é o seu momento. Bloquinho, caneta e papel e ó, facilita a tua vida, hein? Vamos lá. A obra do Paz 1 que eu escolhi foi a de Gregório de Matos, que é Envolver-se na confusão dos nécios para passar melhor a vida. Secando bem o texto inteiro,
é um texto mais que ele traz a sátira. Gregório de Matos sempre trouxe muito a E sátira. agora, né? Clássico. Ele sempre foi conhecido pelas suas sátiras, o primeiro literário brasileiro, totalmente brasileiro, nascido em Salvador. Ele traz no texto em si, de forma subjetiva, como é você você ser uma pessoa de engenho, você ser uma pessoa inteligente, e essas pessoas de engenho, tanto hoje em dia quanto anteriormente, você tinha que viver sozinho se você queria ser uma pessoa de engenho e ter mais conhecimento ainda. Só que se você não quiser ter, tipo, se você quiser viver em sociedade, num conjunto de pessoas, você precisa ser louco com elas, você precisa se tornar uma besta. Tanto que tem uma frase aqui que ele coloca: ser louco com os demais, que só sisudo. Então, ele coloca como se ele prefere ser louco com os demais do que ser sozinho, solitário, uma pessoa que não vai ter companhia de ninguém por ele ser uma pessoa de engenho, uma pessoa talentosa, uma pessoa... Não sei muito bem explicar, mas uma pessoa diferente das demais. Isso nos fala muito sobre solidão também, né? Sim. Isso nos chama um pouquinho para atenção para a solidão. Sobre como se você é uma pessoa inteligente, às vezes o caminho de se tornar cada vez mais sábio, mais inteligente, pode ser solitário. Você vai ter que estudar dias, noites, sozinho. E é só você, e se vira. É aquele negócio, né? Às vezes as pessoas elas olham para você, veem o resultado que você alcança, as notas, mas é aquele negócio. Todo mundo só vai ver a parte boa. Ninguém vai ver você estudando, muitas das vezes, a mais que os outros, procurando outras referências. Vocês aqui, inclusive, deram até indicação de material. Então, isso já mostra um conhecimento a mais. Isso mostra uma inclinação a mais. Não sabe as noites que você passa acordado. Infelizmente. Né? Então, assim, gostei bastante. Poema barroco. Inclusive, essa pessoa que acabou de falar para vocês, o Vitor Delano, ele está lhe falando sobre uma obra de um conteúdo que eu nem dei ainda. Para você ter noção. Para você ter noção do nível aqui dessas pessoas. Né? Eu quero só fazer um comentário, por causa que você tinha comentado no outro dia comigo que se fosse a obra do pai, né, você tinha que ter escolhido o Alienista. Porque ia ser perfeito, ia ser Infelizmente, não. perfeito. É muito bom. Todos aqui têm a ver com algum aspecto da sanidade mental. Percebemos que o Sebrasp ama a gente, né? Ajuda muita gente nesse quesito, né? Nesse aspecto. Saúde mental Sebrasp é mestre nisso. Mas o Alienista ia ser muito bom. Ia ser muito bom. Por falar em O Alienista, né, acabei lembrando que eu escolhi aqui, no caso, a Úrsula, né? Não é do realismo, mas é uma obra que está no pezinho do realismo. Colocam como romantismo, né? Terceira geração, mais ou menos, tá? Porque não seria poesia, não está mais para classificação de prosa, mas é um pezinho no realismo. Você falou de Machado, Realismo e naturalismo. É loucura. O realismo do segundo. Meu Deus. Você chega. Está em realismo agora. Tem realismo? Machado. Até o final do ano não tem conteúdo pra você é naturalismo, parnasianismo, simbolismo, acabou. Se tu vai dar esses 3 conteúdos em 6 meses. Desse jeito. Boa sorte. Você tem noção de conto que eu lia. Não li muito conto. Não, mas realismo é muito bom. Os contos do Machado são... Não, inclusive a Hora do Paz, né? Pai contra Mãe. Igreja do Diabo. Também, Igreja do Diabo. Enfermeiro. E a Cartomante. Cartomante também. É muito bom, todos os contos são muito bons. Mas esse é o lado positivo. Pelo menos é legal, o meu vai cair trovadorismo. As obras, eu não sei, as obras do País 1, nenhuma presta. É muito chato. Todas são muito Eu chato. tava comentando com o Delano mais cedo, já que você tá aqui, né? Que o conteúdo do primeiro ano é uma tristeza. Tipo, você tem ali trovadorismo, que é horrível, aí você tem humanismo. Classicismo, meu Humanismo, a única coisa que tinha de relevante no humanismo era a obra do Paes, que era o Guarda da Horta. Não tem mais, né? Não. Só quem deu essa matriz foram Nós dois, né?
Sou muito feliz. Mas, o que acontece? Olha só o que eu fiz, para deixar um gostinho bom para mim, a primeira série do Instituto São José. Passou, né? Eu passei o velho da Mas da outra é legal. Mas da outra é legal. Não é nem que o Vai da outra é legal, mas melhor ainda é o Henrique contando na sala de aula. É muito engraçado. É uma experiência diferenciada. Muito diferenciada. Eu não ele quando ele explicou essa aula. Pra gente foi presencial, a gente ficou tudo. Mas enfim, o ponto é, a única coisa que salva no conteúdo do primeiro ano todo, pelo menos em literatura, é o romantismo. E é só um pedaço, né? É a civilização. Não, romantismo é muito bom. É a civilização. Pra mim a A terceira é legal. É porque, tipo, depois que passa de romantismo, começa a chegar lá na frente, o romantismo vira um assunto frequente em todas as outras escolas Exatamente. literárias. É sempre alguma crítica ao romantismo, tá em todas elas. Então, enfim, e sempre a primeira. Sempre a primeira, né? porque são todos filhos da terceira geração, só que sempre crítica na primeira. E algo muito interessante, né? Sabe por quê? Eles estão falando aqui do romantismo. E o romantismo, ele puxa características do trovadorismo. Aquela ideia de idealização do amor, idealização da mulher, isso tudo vem de herança do trovadorismo. Até porque o próprio romantismo, naquele momento, naquela mini aula no podcast, o próprio romantismo retoma o trovadorismo medieval. Ele é medievalista. Né? E é dentro dessa escola romântica, já que entramos aí nesse assunto, que a gente tem Úrsula de Maria Firmina dos Reis. Quem foi Maria Firmina? O que trata Úrsula? Então, Maria, eu acho que o Sebrasp ele cobra essa obra justamente pelo impacto dela, né? Porque, tipo assim, como que a gente sabe de romantismo? Tipo assim, você olha, você lê Úrsula, você fala, mano, isso aqui é do romantismo mesmo? Porque é muito diferente das outras obras do romantismo, né? Porque tem as classificações de poesia e prosa, né? Mas, tipo, na época estaria mais para uma segunda geração na poesia, e aí você lê aqui, tipo, não tem nada a ver. É muito diferente e tal. E como eu falei, é um pezinho no realismo. É tipo assim, vai estar um casal felizinho aqui, e aí no final vai dar tudo errado. E, tipo assim, é uma das obras mais impactantes, porque é uma das primeiras obras que põe a escravidão, tipo, num olhar crítico. A Maria Firmina dos Reis, ela é uma das autoras negras mais importantes do país. Tipo, ela é muito importante para a literatura afro-brasileira. Ela, assim, você vai lendo e, tipo, sempre tem uma criticazinha à escravidão, sempre tem alguma coisinha ali, tipo, que atualmente você lê e você fica, caraca, pensativo assim mesmo. E, tipo, você vai olhando os traços da obra e tal, e você vai vendo os impactos até da terceira geração, né, da poesia, no caso, que seria o condorerismo. E, tipo assim, a Úrsula, ela é uma obra que flui muito bem, tipo, tem aquele melosinho, assim, de romantismo, não tem como, que é o casalzinho feliz e tal, não sei o quê. Mas sempre... O negócio é romantismo, né? Não, é sempre. É o casalzinho bonitinho, é a menina bobinha e tal, mas sempre tem um olhar mais crítico, né? Uma obra que se destaca muito do romantismo, nem parece do romantismo. E eu escolhi ela porque tipo, foi uma das que eu li mais recentemente, né? E eu gostei muito porque, embora seja uma obra de época, tipo, é muito legal esse livro. E também é meio melosinho, mas eu gosto de romance assim. Então, acaba que tipo, eu realmente gostei. E, tipo, se a gente fosse classificar, né, estaria mais para uma prosa histórica ali, entre tudo. Úrsula é muito diferente das obras, tá todos esses aspectos. Eu lembro de ver Úrsula, só que eu não lembro de nada. Úrsula, por algum motivo, passou. Não lembro de absolutamente nada. Pode ver agora? Pode. Escolhi O Morcego, do Augusto dos Anjos, que é uma obra pré-modernista, que é bem lá na frente. De romantismo até pré-modernismo tem muita coisa. E eu acho que mais importante do que entender... Não mais importante, não, mas tão importante quanto entender a obra é o contexto que ela se passa. Né? Então, pré-modernismo você vai ter ali Brasil 1902, isso, até 1922, que tem muita coisa acontecendo. Mas essa época de mudança. Você vai ter como ponto marcante ali uma época meio pós-abolição da escravidão. Você vai ter um negócio chamado Bota Abaixo, que vai ser um projeto que capital é Rio de Janeiro. Vamos olhar para Rio de Janeiro e pensar, tá na hora da gente mudar isso aqui.
não quero cheiro de português nesse país. Então eles vão começar um projeto que vai dar mais tarde origem ao que a gente chama de... Fala do jeito bonito aí, Belle Époque. Isso aí. Rio de Janeiro vai virar Paris durante um tempo aí, enfim. O ponto aqui, um Brasil de mudanças. Nisso você vai ter uns autores que vão pegar muita bagagem de escolas passadas e vão misturar para criar uma identidade nova. Que é basicamente isso que acontece em todas as escolas literárias. E o Augusto dos Anjos ele faz isso, né, de um jeito muito bem, por causa que ele vai ter na poesia dele aspectos simbolistas, naturalistas, realistas, enfim, parnasianistas também, todas as 4 enfim, na época que ele está no realismo, né, são as 4 juntas. Boa sorte. E ele fala, a obra em si fala conta tipo uma historinha de um cara, o lírico, num quarto, entra um morcego no quarto e começa a voar em volta dele, assim, e ele começa a refletir, que coisa horrorosa é essa? Como é que tá? Eu esqueci de fazer a obra na íntegra, né? Ele fala que coisa feia, né? E ele pensa, não, esse morcego é a consciência humana, que é essa ideia de que você, assim como o morcego, né, que ele é conhecido por se alimentar de sangue, de bicho passando dos outros. Então, a consciência humana vem disso, de que vai puxando da sua força vital. Porque, por exemplo, você tem um trabalho para a semana que vem. Enquanto você não fizer esse trabalho vai ficar remoendo na sua cabeça até você fazer. Você tem uma conta para pagar, você tem uma conversa que você tem que colocar um dia, um assunto, enfim, muita coisa. Aquilo vai ficar remoendo na sua cabeça eternamente, acabando com você por dentro. E aí ele traz essa ideia do morcego para essa ideia da consciência humana. E é isso, é só muito genial, né? É muito interessante a escolha de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é um dos poetas, podemos assim dizer, mais singulares do século XX. A literatura do século XX que ele escolheu, diferente dos outros. O Ítalo escolheu uma obra do século XIX e o Delano escolheu uma obra lá do século XVI, XVII. Né? Assim, Brasil colônia, aqui a gente já estava com um Brasil um pouco mais parecido com o nosso, mas ainda era aquele Brasil ali com algumas crises, alguns reinados, e que agora é um Brasil que parece com o nosso Brasil. E esse tema, Ian, que você colocou, é um tema muito interessante, que realmente o morcego representa a consciência humana. Ele fala, entra no meu quarto, né, fecho o ferrolho e vejo um morcego ali circular como um olho, vai ficar me espreitando. E muitas das vezes, agora já nos encaminhando, né, no nosso finalzinho aí de podcast, muitas das vezes a gente fica, né, pensativo. Tantas coisas que estão acontecendo na vida da gente. A gente falava agora sobre rotina de estudo, sobre como é difícil estudar para o pais, levar a escola ao mesmo tempo. E com quantos morcegos que nós temos que conviver hoje em dia. Né? É o morcego que é o trabalho de matemática, o trabalho de português, de física, química, o pais. Aqui, terceira série, Enem, pais, vestibular, concurso público, né? Ele já tá até ficando preocupado aqui do meu lado, já, fazendo o menino ficar mais ansioso ainda. E você que tá desse lado. E de vez em quando escolha profissional, né? Muitas vezes a gente tá aqui no terceiro ano sem saber nem o que a gente quer. Aqui. Eu tô no terceiro ano, a inscrição no PAS começa o quê? Um mês? Eu não tenho a mínima ideia. Eu não tenho a mínima ideia. Nada, zero. Não sei, estou completamente perdido. Vocês têm ideia do que vocês têm que fazer? Mais ou menos. Estamos no mesmo barco aqui. Não, nem você fala tem tempo, você tem muito tempo ainda, você fica de boa também. Eu tive fala meu assim, tempo. O morcego vem aqui. O morcego fica muito. Então. Voltou o morcego aí, ó. Já tiveram morcego? Nossa, meu primeiro ano foi assim. Esse negócio de que primeiro ano é mais fácil, não senti não. Meu primeiro ano foi a pandemia. Só tristeza. Esse negócio, porque a gente fez o PAS depois das férias. Então, ficou as férias todas. Assim, você, tipo, tentando descansar e a cabeça do PAS. Mas uma experiência Ela fez assim, eu faço também.
essa pandemia a gente acabou com o sonho de muita gente. Está bem. Realmente foi algo que nós nunca tínhamos vivido, infelizmente nos prejudicou em muitos aspectos, né? Mas, assim como termina lá no poema, a consciência humana é este morcego que entra imperceptivelmente em nosso quarto. E a questão é, o que nós iremos fazer? Né? Vamos tentar seguir da melhor forma possível, cada um com suas dificuldades, com seus acertos. Desde já, para poder fechar essa parte aí do morcego, temática principal, consciência humana de maneira metaforizada. Úrsula, importantíssima essa obra. Você que vai fazer a prova do Pai segunda etapa, por favor, leia Úrsula. É um romance, é um romance chatão para ler. Você que não gosta de ler, ou você que gosta de ler, mas não é o seu gênero preferido, eu sei que é, mas você precisa. É uma obra importantíssima. Já caiu na prova do Pai segunda etapa, inclusive com vários itens, ao menos 8 itens, se não me engano, caiu. Então, assim, temos que saber, importantíssimo no cenário crítico-cultural, primeira autora negra, mulher, no Brasil a escrever uma obra. Isso, e essa temática da identidade, né, da mulher negra, principalmente, isso vai voltar na terceira etapa, inclusive. Futuramente a gente talvez volte aí para falar um pouquinho sobre essas novas obras. Em especial, a gente vai ter Conceição Evaristo na terceira etapa, com Maria, que vai contar a história de uma mulher, uma empregada doméstica, que vai passar por muitas dificuldades aí. É uma continuidade dessa linha da segunda etapa, que é uma continuidade da linha da primeira etapa também. A gente começa a falar da formação da identidade de um povo, consolida isso na segunda etapa e começa a problematizar na terceira. Nós temos diversos Brasis, e são nesses Brasis que vive o nosso Brasil. E é dentro desse Brasil que está a congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, da qual o Instituto São José faz parte, de onde hoje estamos transmitindo o podcast, o primeiro episódio desse podcast, São José Cast. Espero que vocês tenham gostado. Meninos, fiquem à vontade para se despedir, deixar aquela última dica, aquele abraço para os colegas. É isso, eu acho que o que a gente falou aqui, tudo sobre o PAS, sobre as obras, foi muito importante. Quero ressaltar que a gente precisa se organizar, a organização é importantíssima. Posso falar muito dessa parte. Assim, é difícil se organizar, todo mundo sabe, você consegue fazer um cronograma, você não consegue seguir, mas a gente tenta se virar. Dá pra conseguir. Desenrola. Uma hora vai. Só que até aí é complicado. Eu concordo também, né? Essa questão de manter a organização sempre, tentar manter uma rotina. É muito difícil, eu sei, é muito difícil. Eu tive lá no seu lugar na primeira etapa, é muito chato você sentar para ver obra, sentar para ver, mas vale a pena. Você vai fazer a prova, você vai olhar o olho assim, meu Deus, eu vi essa obra aqui, vai marcar lá, com certeza, é muito bom, porque tu olha o gabarito lá, tu tem certeza do que você fez. Então, dica aí, olha as obras, tenta sempre olhar o conteúdo também, tipo, que vai cair na prova, paralelo às obras, né? Não mistura os dois. Eu queria dar uma dica que não tem tanto a ver com estudo, mas eu acho que impacta muito, é você manter relembrando aí também o poema que o Ian falou, né? A questão da saúde mental, né? Se cuidar, cuida muito bem, tipo, da saúde mental antes da prova. Você quer estudar pro pai, você quer estudar, beleza, mas terapia. Se cuide, é muito importante, porque, tipo assim, as pessoas podem, sei lá, estudar todas as obras, pode olhar todo o conteúdo e na hora esquecer tudo. Já me aconteceu, tipo assim, eu vi a obra ali e na hora eu não via nada, eu esqueci total. Então, tipo assim, tenta estudar para você manter essa sua confiança, né? Porque na hora da prova é inevitável a ansiedade, mas se você tiver com essa confiança de estudo, tipo, de tudo certinho, vai dar tudo certo. Assim, o básico, né? Faz exercício físico também. O que eu fiz antes da prova foi tirar um dia totalmente de descanso. Tipo assim, eu não vi nada de revisão, nada, porque atrapalha muito. Você vai olhar ali, meu Deus, eu não vi isso e tal. Esquece, não vai dar tempo de ver. Então, é isso. Tipo,
tirar o seu tempo de estudo, mas também o seu tempo de descanso, eu acho que é muito importante. É extremamente importante. Reforçar essa ideia da saúde mental quase uma coisa que não faz bem para a cabeça, definitivamente. Com certeza. Nem um pouco. Então, tipo, morra de estudar, mas não... Pega o tempo para você também. Não adianta você morrer de estudar e se você não conseguir, tipo, tá bem na cabeça na hora, você não vai conseguir fazer a prova. Às vezes é mais importante você saber a hora de descansar do que você só estudar e chegando na prova você vai falhar miseravelmente e você vai ficar frustrado. Se você tá ansioso, desesperado, é normal. Se acostuma uma hora. Mas toma cuidado, demais também não faz bem, não. É isso. Então, meu caro ouvinte, muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast de São José Cast. Falando um pouquinho sobre PAS, primeira etapa, segunda etapa, terceira, desafios, experiências com os nossos alunos Ítalo Miranda, Vitor Delano e Ian Gonçalves. Obrigado a todos. Esperamos vocês para mais um episódio. Até lá!